Urgente Brasil, por essa Alexandre de Moraes não esperava. Notícia que acaba de sair. Donald Trump age rápido, aciona o alto comando militar americano e vai usar estratégia para condenar Alexandre de Moraes. Vem comigo, a notícia é urgente e você não pode ficar de fora desta, Brasil. Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, fez a declaração mais contundente até agora sobre a condenação de Bolsonaro. Vamos reverter essa farsa judicial e o presidente Trump levará o caso pessoalmente à Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro. Fontes do Departamento de Estado confirmam que a Casa Branca prepara um histórico discurso, onde Trump denunciará ao mundo a perseguição política disfarçada de processo judicial e apresentará provas concretas de irregularidades no julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora entram em pânico diante da perspectiva de ver suas decisões expostas e condenadas perante 193 nações. Abuso judicial. Como se não bastasse, a Câmara aprovou em primeiro turno a polêmica PEC da blindagem, que limita o poder do Judiciário e dá ao Congresso Nacional a palavra final sobre prisões e investigações de parlamentares. É o retrato de um Brasil em ebulição. Denúncias contra ministros, num país em que cada manchete parece superar a anterior. É isso aí, pessoal. É urgente. Quero trazer para vocês tudo sobre a prisão. Saiu aí algemado no Camburão. A Polícia Federal foi buscar rumores de tudo que aconteceu lá em Brasília, envolvendo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva sempre aí dentro de uma corrupção atrás da outra. Alexandre Garcia trouxe todos os detalhes e você tem que saber. Ele era diretor da Polícia Federal, diretor administrativo no governo Lula. Depois foi para a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, Rodrigo Teixeira. Foi preso hoje pela Polícia Federal. Envolvido aí com... já desde a gestão dele na Polícia Federal, ele é de carreira da Polícia Federal, para ajeitar aí mineração de ferro, também com a Agência Nacional de Mineração e do pessoal do meio ambiente, para permitir mineração de ferro em lugar onde não deveria ser permitido. Tem mais do que ele, né? Tem muita gente. Outra coisa foi a prisão, 2 prisões no âmbito das operações da Polícia Federal com o roubo de 2.300.000 idosos, envolvimento de criança doente, pegando dinheiro de benefícios, de aposentadorias, 6 bilhões ou mais 2 prisões, São Paulo e Distrito Federal, 13 buscas e apreensões. Aí eu fico me perguntando, e o Careca do INSS? Sim, e o Careca do INSS e o irmão de Lula, o Frei Chico. Vamos trazer hoje para você todos os detalhes envolvendo também Alexandre de Moraes. Tudo sobre a prisão, tudo o que está acontecendo. Ia depor na segunda-feira e na última hora ele foi demovido dessa vontade e não quis mais depor. O que ele ia contar? Ou o que temiam que ele contasse? Será que tem ingênuos na CPI que não vão atrás disso? Porque isso foi um sinal evidente. Levantou-se assim uma bandeira vermelha gigante mostrando que tem coisa por aí, né? Esse mar está agitadíssimo, esse mar da Previdência. Não há dúvida de que tem alguma coisa que precisa ser investigada. E está todo mundo esperando qual a consequência desse movimento na Câmara, que mostrou que tem mais de 350 votos.
a votação dessa blindagem, 353 votos contra 134. Bem além dos 60% necessários para mudar a Constituição. Isso é placar que sirva também para anistia? E é bom lembrar que o Supremo não tem apoio da Constituição para impedir, porque não estão sujeitos à anistia determinados crimes que estão lá no artigo, no inciso 43, se não me engano, ou 44 do artigo 5º, não são suscetíveis de anistia alguns crimes, e nenhum deles é crime contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, esse negócio, né? Muito menos pintar com batom estátua de granito da Justiça. De Brasília, Alexandre Garcia. Pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui é muito grave. Denúncia bombástica que cai no Supremo Tribunal Federal é denúncia envolvendo o governo Lula? Não, é denúncia envolvendo Alexandre de Moraes. E você precisa saber disso tudo que está acontecendo no Brasil. É grave, é notícia, é bombástico e o Brasil precisa saber. Acompanhe agora todos os detalhes. E é Flávio Nascimento trazendo a vocês uma análise exclusiva e urgente sobre a dramática escalada internacional no caso da condenação do ex-presidente Bolsonaro, que agora se prepara para chegar ao mais alto fórum diplomático do mundo, a Assembleia Geral das Nações Unidas. A declaração bombástica de Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, representa uma escalada sem precedentes na crise diplomática desencadeada pela condenação de Bolsonaro. Em uma entrevista concedida a um seleto grupo de jornalistas estrangeiros em Washington, Miller foi surpreendentemente direto sobre os planos da Casa Branca para interferir diretamente no caso. O presidente Trump está pessoalmente indignado com o que considera uma farsa judicial politicamente motivada contra um aliado crucial dos Estados Unidos, afirmou Miller. Não se trata apenas de defender Bolsonaro, mas de defender princípios fundamentais do Estado de Direito que estão sendo sistematicamente violados no Brasil. Mais impactante ainda foi a revelação de que Trump planeja usar a tribuna da 82ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá entre 23 e 29 de setembro em Nova York, para denunciar internacionalmente a condenação de Bolsonaro. Segundo Miller, o presidente americano dedicará parte significativa de seu discurso, programado para o dia 23, para expor o que considera graves violações do devido processo legal no julgamento brasileiro. Será um momento histórico nas relações internacionais, previu o advogado. Pela primeira vez, o presidente americano usará a tribuna da ONU para contestar diretamente a legitimidade de um processo judicial de outro país democrático. Mas, de acordo com fontes do Departamento de Estado, a equipe de Trump está preparando um dossiê detalhado para ser distribuído a todas as delegações presentes na Assembleia Geral, documentando o que consideram irregularidades processuais graves no julgamento de Bolsonaro. O objetivo é criar um constrangimento diplomático massivo para o Brasil e isolar internacionalmente os ministros responsáveis pela condenação, revelou um funcionário americano. A notícia da intervenção planejada de Trump na ONU caiu como uma bomba nos gabinetes do Supremo Tribunal Federal. Segundo fontes internas, os ministros que votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, foram informados sobre a estratégia americana e imediatamente entraram em modo de crise. O pânico é total, descreveu um assessor próximo a um dos ministros. Uma coisa é enfrentar críticas domésticas ou até mesmo sanções econômicas individuais. Outra, completamente diferente, é ter suas decisões judiciais expostas e condenadas perante o mundo inteiro no mais importante fórum diplomático global. A primeira reação concreta foi o cancelamento imediato de viagens internacionais que estavam programadas para o final. Fontes confirmam que pelo menos 2 dos ministros condenadores tinham compromissos acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa que foram abruptamente desmarcados nas últimas 24 horas. Existe um temor real de constrangimento internacional, explicou um funcionário do STF. E ainda... Pessoal, é isso aí. O desespero tomou conta do Supremo Tribunal Federal. Eles não esperavam isso. O ministro Barroso até chorou na tribuna da Suprema Corte, pedindo clemência, pedindo para que
Donald Trump volte atrás na decisão das sanções. Delegado preso, vamos falar sobre isso, sobre o que disse o Alexandre Garcia, do delegado que foi preso, e agora a notícia que traz é que ele está envolvido em propinas de um esquema ilícito de receber do governo Lula 27 milhões de reais. É isso mesmo que você escutou, 27 bilhões de reais. Um ex-diretor da Polícia Federal participava como sócio oculto de um esquema que ele renderia aproximadamente 27 milhões no setor de mineração. A prisão de Teixeira ocorreu no dia de ontem durante operações da PF contra uma organização criminosa especializada em crimes ambientais e de corrupção. Rodrigo de Melo Teixeira, delegado da Polícia Federal de Minas Gerais desde 1999, ficou conhecido por ser inicialmente o responsável pelo inquérito que investigou o ato contra Jair Messias Bolsonaro em Juiz de Fora durante a campanha que elegeu ao Palácio do Planalto. Ele foi exonerado do cargo em fevereiro de 2019, logo depois a posse de Jair Messias Bolsonaro. As investigações revelam que Teixeira atuava nos bastidores das empresas ambiental em outubro de 2021. De acordo com as investigações, ele seria sócio de uma das empresas ligada a um esquema que negociava minérios por meio de organização criminosa. Isso mesmo, pessoal. Este é o governo Lula. É o governo do crime. É o governo onde, quando se mexe, se acha corrupção. E agora eu quero trazer para vocês que o senador Rogério Marinho destruiu o senador Paulo Pimenta do PT, conhecido como Montanha. Por essa, ele não esperava. É a primeira vez na intimidação, é a segunda vez na intimidação, é a terceira vez. Eu não vou sair daqui, vocês vão ter que me engolir. E eu vou mostrar todas as vezes aqui o que é que aconteceu, quem roubou quem. Porque a maior farsa que existe nessa comissão é querer dizer que o presidente Bolsonaro, que é um adversário conhecido da esquerda, preparou um esquema para ajudar sindicato ligado à esquerda. Isso entra na cabeça de quem? Agora, a gente vê uma narrativa sendo repetida aqui com uma precisão, com uma vontade, com uma determinação que é invejável. Eu quero lembrar que aquele que me acusou ou fez uma insinuação, que não é a primeira vez, tem na sua vida pretérita, desembargador que ordenou soltura de Lula fez doação para a campanha de Paulo Pimenta em 2006. Não foi na minha campanha, não. Relator da ação condenou Bolsonaro, já mandou soltar Lula, foi via de consequência. Paulo Pimenta renunciou ao cargo de vice-presidente da CPI de Mensalão. Por quê, hein? Em função de encontro reservado que teve com o empresário Marcos Valério na garagem do Senado, para obter nova lista de beneficiados para recurso repassado para o empresário. Eu não aceito essa tentativa, quanto mais, de se tentar enxovalhar a honra das pessoas. Não aceito esse tipo de insinuação. Me respeite. Líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, é acusado de operar esquema de fraude no Rio Grande do Sul. Está aqui. Então não venham me acusar do que vocês fazem. Paulo Pimenta critica a empresa por lembrar de corrupção no Petrobras. A agência que tem amigo de Pimenta, entre diretores, fatura 35 milhões em 2024. E por aí vai. Após 10 mil ficou... Eu acho que nós temos aqui, senhor presidente, senhores deputados, que têm respeito uns pelos outros. Agora, eu não aceito mais insinuação. Quem falar vai receber. Eu conheço a história de cada um aqui, conheço a minha história. Isso aí, pessoal. Por essa, o deputado petista não esperava. Pessoal, uma notícia que eu gostaria de trazer para vocês, que está deixando Lula desesperado. Pessoal, Trump está indo para cima do tal chamado BRICS, no qual Lula quer colocar de lado o dólar para fazer uma moeda própria. O BRICS
está usando o Brasil para testar o presidente Trump, afirma parlamentar. E isso não vai acabar muito bem, pessoal. O vereador e analista político Pablo Almeida acaba de relembrar as estratégia do BRICS, que tudo isso pode cair muito mal. É notícia que vamos trazer para vocês agora. Você não pode ficar de fora desta. Segundo Almeida, nosso país está sendo usado para atacar os Estados Unidos. Lula chamou Trump de nazista. Posteriormente, a gente viu nossa primeira-dama mandando Elon Musk para aquele lugar, ou seja, encerrando qualquer tipo de relação diplomática com o maior país do mundo. Um verdadeiro absurdo que é este governo Lula. O Brasil foi jogado como linha de frente de outros países. Foi usado pelo BRICS como boi de piranha, como bode expiatório para testar Trump, para ver até onde ele vai. Lula disse que o BRICS ia continuar buscando alternativas para o dólar. Estamos vendo que a maior democracia do mundo não está atuando contra os brasileiros, e sim contra um regime de exceção chamado de governo Lula. Pessoal, eles não esperavam que Trump ia fazer isso. Agora, olha essa, pessoal. Olha esta notícia que deixa Moraes em desespero. Por essa Xandão não esperava. Aliado de Trump critica possível prisão de Bolsonaro e fala em farsa política. Isso mesmo. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que a eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro representaria uma escalada do processo em que ele classificou como uma farsa política. A declaração foi feita em reação à possibilidade noticiada pela imprensa brasileira de que Bolsonaro poderia cumprir sua pena na Papuda e não em regime domiciliar, como deve solicitar a sua defesa. Um verdadeiro absurdo o que estão fazendo com Jair Messias Bolsonaro. A declaração está repercutindo nas redes sociais. Segundo esse assessor próximo a Donald Trump, os Estados Unidos responderão adequadamente se Bolsonaro for preso e não aceitarão o que ele chamou de ameaças judiciais como forma de intimidar aliados políticos. A declaração, embora sem mencionar medidas específicas, foi interpretada por diplomatas como sinais de possíveis pressão institucional futura, sobretudo se houver mudança de governo em Washington. Eles não esperavam isso. A casa caiu.